Segundo problema que nós temos aqui é o seguinte, que também ninguém está vendo, que esse daqui, certamente, o confinamento não é solução. O Brasil está à beira de um verdadeiro abismo econômico. Alguém poderia chegar e falar assim, ó, PCO, exagerando, né? Porque o negócio aqui o negócio da classe média ultraconservadora, mesmo de esquerda, é falar que aqueles que são realistas, porque são revolucionários, exageram, né? Aí o pessoal exagerando, o Brasil está à beira do abismo, ha, e tal. Bom, vejamos aqui a opinião, né? Não nossa. Nós podemos dar a nossa opinião é bem mais negativa. Mas esses dias aqui saiu uma previsão de um dos técnicos da FGV, que fala que, sendo otimista, a economia brasileira vai, em 2020, registrar um índice de crescimento do PIB de menos 4,4%. Eu acho que, pessoalmente, pelo que eu tenho visto nas previsões internacionais, acho isso daí exageradamente otimista. O governo, logicamente, que é um governo mentiroso e safado, ele fala em 0,2% de crescimento, né? Se a situação perdurar, se a situação perdurar por 2 ou 3 meses, o crescimento será negativo. E vários economistas falam, se perdurar mais de 3 meses, ninguém sabe o que pode acontecer. Em alguns países, já se fala numa queda de 10% da economia. Em outros países se fala em 20%. Há prognósticos de todo o tamanho vindos, né, da economia. Nós temos que considerar o seguinte, a Alemanha, que é um dos países mais dinâmicos economicamente do mundo, que é um país industrial, com grande taxa de importações, está com uma situação falimentar na maioria das indústrias exportadoras alemãs. O governo dedicou aí $1 trilhão. O Banco Central falou que o cofre está aberto para socorrer essas empresas até o limite que seja necessário, né? Eu assinalei várias vezes que a Alemanha é o país, é a pátria-mãe da austeridade fiscal, né? Eles praticamente mataram a Grécia de fome para que os gregos, né, equilibrassem o seu orçamento. Agora eles vão desequilibrar o orçamento para socorrer os capitalistas. Por quê? Porque a situação desses capitalistas é uma situação falimentar. No Brasil, o governo vai tentar fazer a mesma coisa. Mas a grande questão é, o governo tem poder de fogo para fazer a mesma coisa? Outra questão, vai dar certo na Alemanha? Vai dar certo em outros países? Então, por aí a gente pode ver que o quadro é extremamente crítico. Uma outra previsão, né? Estou pegando tudo coisas que são previsões de outras pessoas que são mais conservadoras do que... São conservadoras e não têm a mesma posição que o PCO. A previsão mínima com a paralisação que está ocorrendo na economia agora é de que o exército de desempregados, que é cerca de 14 milhões de desempregados, vai receber aí um contingente adicional de imediato de 5 milhões de desempregados. Quer dizer que o país vai subir para quase 20 milhões de desempregados. Isso daí é uma coisa absolutamente natural, não há dúvida nenhuma de que é realista, porque as demissões já estão acontecendo por todos os lados, né? Tem um monte de gente demitida já. Já são, se não dezenas de milhares, já são centenas de milhares. Muitos lugares não têm, muitas empresas pequenas não têm gordura para queimar para manter os funcionários nem 1 mês, 2 meses em casa. Então estão começando a demitir. Outras empresas grandes também estão demitindo, né? O governo anunciou uma proposta criminosa, que é a proposta de manter o trabalhador
né, diminuindo a jornada dele, pagando só metade do salário. É uma proposta criminosa de expropriação do salário dos trabalhadores. Mas aí os economistas governamentais, oficialistas e tudo mais, eles dizem o seguinte: bom, essa medida pode ser uma medida drástica, mas ela vai preservar o emprego. Não, ela não vai preservar o emprego. Primeiro porque não existe a obrigatoriedade de não demitir se você reduzir os salários. O que vai acontecer é que os patrões vão demitir uma parte e vão reduzir o salário da outra parte, que eles acham que deve ficar. Simplesmente, isso daí vai dar um fôlego às empresas para enfrentarem a crise, às custas dos trabalhadores, né? Então, o que que nós estamos vendo? Nós estamos vendo aqui um aprofundamento extremamente catastrófico da situação social no Brasil. Vocês imaginem que nós, além dos 20 milhões de desempregados, nós temos aí quase 50 milhões de pessoas em situação precária, informais, pessoas fazendo bico, camelôs, etc. e tal. Esse setor vai ser um dos setores mais duramente atingidos por essa crise, tá? Eles vão, até porque eles não têm nenhum amparo, né? Graças às reformas trabalhistas que foram feitas, eles não têm nenhum amparo social. Então são milhões de pessoas que vão ficar sem nenhum tipo de meio para a sobrevivência. Se a pessoa ficar sem meio para a sobrevivência, o que ela vai fazer? Ela vai ficar confinada em casa? Quanto tempo ela aguenta? Sem salário, sem rendimento, sem nada. Quer dizer, é visivelmente uma situação extremamente catastrófica. Uma notícia dessa semana disse o seguinte, que a paralisação no serviço do Uber, nessa semana aqui, foi da ordem de 70%. O Uber, como a gente sabe, é um tipo de emprego precário, onde a pessoa não é nem assalariada, nem é trabalhador por conta própria, não é nada. A gente sabe também que esses milhares, dezenas de milhares de trabalhadores que trabalham com Uber, eles estão trabalhando com Uber porque eles não têm emprego em outro lugar. Digamos assim, a tábua de salvação do trabalhador desempregado é trabalhar para um Uber, por exemplo. Agora, se a retração no Uber foi de 70%, como é que esse pessoal vai viver? De onde que eles vão tirar dinheiro? Porque o Uber já era um recurso de emergência, não é uma profissão, né? Todo mundo sabe que o Uber é uma coisa puramente emergencial. Outros serviços parecidos vão entrar na mesma situação. Quer dizer, nós estamos aqui diante da possibilidade de um colapso econômico geral, falência de inúmeras empresas, né? Falência de bancos, etc. e tal, e nós estamos diante de uma situação social insustentável. Nós podemos chegar na prática, né? Os números oficiais talvez não venham a refletir isso, mas nós podemos chegar na prática a ter aqui no país, né, junto com os 14 milhões de desempregados oficiais, os 6 milhões de desempregados que desistiram de procurar emprego, que dá 20, né? Mais os 5 a 10 milhões de pessoas que vão perder o emprego devido à paralisação econômica, e mais os trabalhadores precários, isso vai para uma situação em que 40 milhões de pessoas não vão ter rendimento. E isso numa situação gravíssima de expansão do vírus. Ninguém pode ter dúvida, né? Ninguém pode ter dúvida nenhuma de que quanto menos dinheiro você tem, maior é a possibilidade de você pegar a doença e maior a possibilidade de você morrer dessa doença. Se você tem dinheiro, se você pode se isolar, se você pode comprar o gel, se você pode comprar, sei lá, remédios que aumentem a sua imunidade, se você pode frequentar ambientes que são mais higienizados, mais organizados, etc. e tal, e se você tem acesso a um hospital privado,
você tem chances muito maiores, não só de não ficar doente, como de sobreviver. Agora, a maior parte da população sem recursos, como é que vai fazer? Uma coisa engraçada, né? Que o pessoal, que é meio que uma piada em cima da campanha do use gel, lave as mãos, etc. e tal. No interior de Pernambuco está faltando água. Não vamos falar em gel, né? Porque alguém poderia dar uma de Maria Antonieta e falar, não tem água, use gel, né? Mas não vai acontecer isso daí. Está faltando água. Outra coisa também, em São Paulo já nós temos a ameaça, São Paulo, Rio de Janeiro, nas grandes cidades, nós temos já a ameaça de que falte água, que falte luz e falte outras coisas, devido à situação econômica que está se criando. Quer dizer, é uma situação desesperadora, né? É uma situação muito grave, né? O pessoal fala, não, vamos criar pânico, mas, na realidade, o problema não é criar pânico, o problema é criar uma consciência de que a situação é extremamente grave e que é preciso agir.